Oi, bom dia, Plínio, bom dia, Rebeca, Yara, o Azenha que deu uma saidinha, né? E todas e todos aqui do nosso canal, mais uma vez, obrigado pelo convite. Veja, eu acho que essa questão, quer dizer, eu estava assistindo o programa, né, enquanto vocês estavam comentando, a gente tem vários aspectos, né, quer dizer, desde a privatização da Sabesp, né, até essa medida como é que se diz, do sangue, né, que você comentou, quer dizer, o cotidiano, né, da política econômica que a gente tem sempre conversado, que é a questão da austeridade fiscal, né? E vocês comentaram bem, quer dizer, a matriz, a origem de todo esse ambiente, né, que a gente ainda está vivendo, infelizmente, no Brasil e no mundo, ele tem a ver com as medidas daquilo que na época foi chamado de o Consenso de Washington, né? Na década de 1980, justamente em Washington, capital dos Estados Unidos, é a sede, ainda é, né, de grandes instituições multilaterais do capitalismo financeiro internacional. Então, lá é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, e ali, então, foi forjada essa ideia, né, que ganhou corpo depois como sendo o neoliberalismo, com alguns pilares. E dois dos pilares, a privatização, e veja que privatização não é entendido apenas como a venda de uma empresa estatal para o capital privado. Na verdade, a privatização é vista num processo amplo de transferência de responsabilidades e de atividades do setor público para o setor privado, que pode ser feito de várias maneiras. Você pode vender totalmente uma empresa estatal, você pode vender uma parcela das ações, se essa empresa tiver ações em bolsa, você pode fazer concessão de serviços públicos para o setor privado, você pode fazer esse modelo agora que está mais em moda da PPP, né, uma parceria público-privada na gestão privada de um setor, de uma atividade pública. Enfim, então, essa é a ideia da privatização. Depois era a ideia de empurrar a goela abaixo dos países do terceiro mundo, porque era isso que estava na época em questão, América Latina, África, Ásia, para cumprirem rigorosamente as medidas de austeridade fiscal, e a liberalização generalizada das economias para o resto do mundo. No Brasil, isso foi concretizado com o Plano Collor, né? Abrir de uma maneira irresponsável a nossa economia para a concorrência internacional, e ali está, inclusive, a raiz desse processo todo de desindustrialização que o país viveu ao longo dessas 4 décadas, tá certo? Agora, pegando essa questão concreta, né, da privatização e da Sabesp, né, eu acho importante a gente conversar pelo seguinte, quer dizer, tem no Economês, né, quer dizer, qualquer manual de macroeconomia vai tratar no conjunto dos bens, das mercadorias, né, aquilo que é classificado como bem público, né? Quer dizer, que separa, então, a água, a eletricidade, da batatinha no final da feira, do preço do tomate no mercado. Entende? Quer dizer, então fica aquela idealização, né, das livres forças de mercado, né, oferta e demanda se articulando para conseguir um ponto de equilíbrio, etc., com a ideia, então, de que a concorrência sempre é benéfica, né, seja para a sociedade, seja para o consumidor. Eu acho que a gente não precisa ter a Tomatobras, a gente não precisa ter a Batatobras, né? Quer dizer, a empresa estatal que vai cuidar do tomate e da batata. Isso realmente não faz sentido. Agora, pense, quer dizer, a água. Né? Não, vamos privatizar para promover concorrência, reduzir tarifas e melhorar a qualidade do atendimento. Vocês aí, cada um de vocês na sua casa, você está achando que o serviço não está bom, que a água está esquisita, que a tarifa não está boa? Ah, não, eu vou procurar na concorrência, não é isso? Você liga o cano da sua casa na outra empresa para ou conseguir um serviço melhor e uma água melhor ou uma tarifa menor. Isso não existe. A eletricidade é a mesma coisa. Você percebe? Quer dizer, então, são bens, transporte público, de alguma maneira, também. São bens públicos, como diz a teoria econômica. E esses bens, por natureza, justamente por essa natureza, eles são essenciais, eles são
de alguma maneira, monopolistas, porque não tem concorrência de água, não tem concorrência. Eu vou no poste do vizinho para pegar a luz mais barata, entendeu? Não tem isso. E, justamente, mesmo nos modelos mais, que a gente chama de neoclássicos, que defendem o status quo da economia capitalista, eles reconheciam que bem público tem que ser público, por definição. E, na grande maioria dos casos, quer dizer, foram iniciativas dos estados nacionais, seja por um serviço direto, seja por uma empresa pública, por uma empresa estatal, para oferecer esse bem para a população, tá certo? Quer dizer, nessa onda neoliberal que a gente comentou, então, que começou na década de 1980, se começaram movimentos justamente de privatizar essas áreas, inclusive. No Brasil foi isso, né? Quer dizer, boa parte da eletricidade, né, se tenta privatizar, as telecomunicações foram todas privatizadas, né? A gente teve a privatização da Vale, que era um monopólio de extração, né, do minério de ferro, enfim. Mas você está tendo, em vários países do mundo, várias capitais, inclusive, onde a questão da água é pesada, de reestatização, porque o modelo não deu certo. As pessoas perceberam que essa idealização, né, do regime de concorrência para bem público não funciona. Só que a gente vive uma época no mundo onde a questão da água é uma questão estratégica. Os grandes oligopólios transnacionais sabem que daqui a 10, 20 anos, a escassez da água, a própria ONU já está alertando isso há muito tempo, pode provocar, inclusive, conflitos bélicos, militares no mundo, porque quem tiver acesso à água vai ter poder, de alguma maneira, como que acontece com o petróleo. E o Brasil está muito a cavaleiro nisso, com o nosso aquífero Guarani, com toda essa nossa costa de mais de 6 mil quilômetros, ainda que seja água salinizada, mas tem processos de salinização, etc. Então, o que acontece? Quer dizer, o caso da Sabesp é emblemático nesse sentido. Quer dizer, o que está querendo se privatizar não é simplesmente a oferta de água para a população do estado de São Paulo. É um ensaio de avançar na privatização da água para fazer com que esse bem, além de ser público, um bem estratégico, esteja em mãos do capital privado, o que é uma grande loucura. Para fechar, estou falando demais, quero abrir para vocês darem outras perguntas. Um exemplo pessoal, quer dizer, eu passei, vocês acompanharam, os últimos 2 anos no Canadá, no Quebec, na cidade de Montreal. No Quebec, a água é um bem público e é um bem gratuito. Quer dizer, ninguém paga pela água que consome, entende? Quer dizer, e isso é uma concepção de mundo, é uma concepção de sociedade. A gente está indo no caminho oposto, a gente vai privatizar uma empresa estatal, tá certo? Esperamos que não, mas essa é a ideia, e aí, quer dizer, com todos os problemas, principalmente na conta do consumidor, porque o objetivo do capital privado é lucro, não é qualidade de vida nem satisfação da população que depende desse serviço. O professor, inclusive, antes de eu me despedir aqui, você falando aí dessa questão da água, né? Eu lembro que em 2002, 2003, mais ou menos, eu trabalhava em Minas e eu fiz uma série de reportagens lá no Circuito das Águas, ali São Lourenço, Cambuquira, Caxambu, né? Sobre a atuação da Nestlé, que à época eles estavam desmineralizando os poços de água para vender como essa água Pure Life, que é uma marca, né, que você faz com qualquer tipo de água. E nessa época eu lembro que teve muita repercussão a série de reportagens que eu fiz, e o pessoal da TAC, que é uma ONG da Suíça, entrou em contato comigo e me mandou alguns relatórios secretos da Nestlé lá na Suíça, de que o plano da Nestlé, um deles tinha que o plano da Nestlé era até 2036 controlar 90% da água comercializada no mundo, né? Então a gente vê o perigo, né? A Nestlé, que tem todo esse marketing de bonzinho, de que alimenta as criancinhas, tudo, na verdade eles querem o controle da água justamente para quê? Para ter esse controle, como o professor Paulo Clias falou aqui. Mas eu agradeço muito, viu, professor? E pessoal, só antes de eu sair aqui, alguém aqui perguntou o que é o Instituto Sagres, o Wesley Maurer, lá dos Estados Unidos, né? Wesley Maurer, querido Wesley Maurer, que está sempre com a gente.
O Instituto Sagres é uma ONG de militares, principalmente da reserva, que se juntaram aí para fazer planos e dar palestrinhas sobre a visão que eles têm de segurança nacional, de relações internacionais. Então, basicamente, é uma ONG formada por militares da reserva. Paulo, obrigado, viu, professor? Eu vou voltar lá, você continua aqui com a Zenha, com a Rebeca, com a Yara, e amanhã eu estou de volta, viu, pessoal? Um abraço para todos. Isso aí. Deixa eu ler, então, os comentários aqui do chat, o pessoal participando desse assunto. A Margarete Gaspar diz, imagine o preço da carne, são 7 mil litros para lavar um suíno após o abate, ela diz, né? Falando sobre os impactos dessa privatização. Maria Sá Xavier diz que é tudo falcatrua e complementa. Assistam o filme Entrevista com Milton Santos, de Silvio Tendler. Vivemos a mesma coisa dos anos 80, ela diz. Tem mais aqui. Carlos Lucena diz, na energia já existe um mercado livre de energia. Ele comenta. Carlos Lucena, o Brasil já foi privatizado totalmente. E o Bill diz, essa greve foi um tiro no pé, com todos que falei, todos sem exceção, ficaram contra ter paralisado as linhas do metrô. Olha, eu conversei com bastante gente ontem, viu, Bill? A galera estava a favor também. Tinha muita gente a favor dos trabalhadores, apesar dos transtornos, né, que causaram ontem. Marcelo Zorzi diz, todos os serviços públicos são estratégicos para a segurança nacional. Decepciona as Forças Armadas serem privatistas neoliberais. Numa situação de guerra, vamos deixar a comunicação, energia e água com os inimigos? Ele pergunta. E aí já volto aqui para o nosso debate também. Margarete Gaspar, né, complementa. Paulo, apesar da Sabesp ser paulista, haveria algum recurso jurídico pelo STF, por exemplo, para impedir essa privatização? Como se daria esse processo caso haja? E aí volto para a gente comentar. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo relacionada a um artigo que ele publicou ontem lá no blog Outras Palavras, que está muito bacana. Mas antes, eu queria só fazer um comentário sobre a greve. Gente, greve não é domingo no parque, não. É um direito constitucional e ela tem que incomodar, porque senão não é greve. Então, isso, inclusive, é uma visão neoliberal, tá? Dos direitos da classe trabalhadora. Todas as conquistas que vocês têm, incluindo 13º, fundo de garantia, férias, direito das mulheres, elas são fruto da luta da classe trabalhadora, das greves. Patrão não dá nada de bom grado, não. E fazendo esse comentário, nesse contexto, Paulo, desse neoliberalismo, me chama a atenção a dissonância entre o discurso do presidente Lula no exterior e o que está sendo feito no Brasil. Aliás, até mesmo a fala do presidente Lula aqui, durante a campanha, durante as aparições públicas dele. E esse artigo, vou até pedir para o pessoal colocar aqui no site, lá no chat, que eu recomendo que se leia, você fala dessa questão dos gastos públicos, da austeridade, e um dado me chamou muita atenção. Que nessa arquitetura que desculpa, os economistas gostam de colocar isso de um modo muito complicado para as pessoas leigas compreenderem, o fato é, você não coloca na conta desse déficit público, desse austericídio, né, que se tem, o que se paga na dívida pública para o rentista e quer cortar em serviços essenciais como saúde e educação. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e de que forma que isso interfere no nosso dia a dia, esse tal desse, eu chamo de calabouço fiscal, né, e o austericídio que são defendidos pelo ministro da Fazenda, que conduz a política econômica do governo Lula III. Bom, obrigado, Yara, por essa pergunta. Veja, eu acho que a gente não pode deixar de observar com críticas, né? E não é uma crítica pela crítica, mas é um objetivo de alertar, né? Quer dizer, o governo, o presidente Lula, né? As pessoas que mantêm, vamos dizer, um compromisso mais efetivo, né? Como você disse, com o programa que foi eleito,
para os equívocos que estão sendo apontados no caso da política econômica, né, em particular. Você usou uma imagem que eu costumo brincar também com os meus amigos. Eu queria que o presidente Lula, que está discursando, né, lá fora, na ONU, nas reuniões na África, etc., implementasse no Brasil o discurso que ele está apregoando de uma forma correta, necessária, né? O Celso Amorim dizia a política econômica ativa e altiva, né? Porque para as classes dominantes, para as elites, o que era bom era voltar, né, àquela subserviência, né, do Bolsonaro batendo continência para a bandeira norte-americana, ou mesmo outros chanceleres, né, mais submissos, né, se submetendo a uma revista, né, de raio-x na entrada nos Estados Unidos, essa coisa toda. E por que não aplicar isso aqui no caso da economia? Isso que é muito importante, né? Quer dizer, veja, você apontou um fato, né? Quer dizer, não são os economistas de uma maneira geral, né? Quer dizer, são aqueles que defendem os interesses do financismo e do establishment, né? Quer dizer, eu há muito tempo, né, estou me batendo contra isso, não sozinho, né? Uma série de economistas desenvolvimentistas, progressistas. Mas, de novo, a origem disso está naquilo que a gente conversou há pouco. Década de 1980, Washington, né? Consenso neoliberal. Porque lá os caras introduziram um adjetivo na questão do déficit público e da austeridade fiscal. Um adjetivo aparentemente, né, singelo, tranquilo, primário. O que significa primário para quem está nos assistindo? É uma definição de dicionário de financeiros. Primário, seja despesa, seja receita, é toda aquela despesa ou receita pública não financeira. Ponto. Não precisa concordar ou discordar, é fato. Então, quando eu digo, olha, eu preciso gerar um superávit primário nas contas públicas, que esse é o discurso, né, de todo dia na grande imprensa, significa que eu tenho que comprimir despesa ou aumentar a receita para, no equilíbrio receita e despesa, eu tenha um superávit, um valor a mais. Só que só do primário. Então, todas as despesas não primárias, ou seja, todas as despesas financeiras, estão fora desse cálculo. Essa que é a pequena, grande malandragem. Então, voltando ao artigo que você comentou, que o pessoal subiu ontem, né? Quer dizer, você tem, ao longo dos últimos 12 meses, no caso do Brasil hoje, 690 bilhões de pagamento de juros da dívida pública. Então, são juros, portanto, despesas não primárias, que não entram no cálculo. Então, você vê todos os dias o ministro Fernando Haddad e outros falando, não, então precisa cortar isso, aquilo, não sei o quê, para obter aquela meta de zerar o déficit fiscal, que eu acho que é uma armadilha, um tiro do pé desnecessário, mas não mexe um centavo nos 690 bilhões, por exemplo, do gasto financeiro, porque não é primário. Isso é um contrassenso. Por isso que eu faço aquela brincadeira do título. Vamos cortar o gasto público? Vamos. Mas por onde? É pela saúde, pela educação, que tem pisos constitucionais? É pela previdência, pela assistência social, pelo investimento público, pelo salário dos servidores? Não. Entende? Quer dizer, o que a gente tem que começar a mostrar é que, primeiro, quer dizer, essa falácia do zerar o déficit é absolutamente desnecessária. Veja, nos últimos 9 anos, o Brasil apresentou superávit um ano, o ano passado, 2022. Isso não é um problema, entendeu? O Brasil não quebrou porque teve déficit fiscal, muito pelo contrário. Quer dizer, o Estado Nacional, como o Brasil e outros países do mundo, ao contrário de você, Yara, você, Rebeca, você, Azenha, eu e qualquer empresa, a gente realmente, se a gente ficar no vermelho, a gente vai ter que buscar recurso para pagar essa situação deficitária. Agora, um país que emite moeda própria, como a gente, que tem reservas internacionais da ordem de 330 bilhões de dólares, que faz política cambial, que arrecada impostos, que pode emitir títulos à dívida pública, não pode, não é que não precisa, ele não pode fazer exatamente esse mesmo tipo de comportamento.
a gente precisa aquilo que no Economês se chama de medidas contracíclicas. Elas vão na direção contrária do ciclo econômico. Então, se o ciclo está na recessão ou está na estagnação, o senso comum diz, não, então tem que cortar porque não tem dinheiro. É isso que o senso comum diz. Só que, no caso, a abordagem econômica honesta e séria é o contrário. Esse é o momento que o Estado tem que sair gastando. Ele tem que aumentar o seu nível de despesa, ele tem que aumentar o seu nível de investimento para justamente manter aquilo que a gente chama de demanda agregada e garantir que, no futuro, você tenha a saída dessa situação de crise, de recessão. Isso não tem nada a ver com um projeto de esquerda, socialista, comunista, ou o que seja. Os próprios países do centro do capitalismo perceberam a necessidade de mudar essa abordagem do fenômeno econômico a partir da crise financeira do 2008, 2009, e reforçada depois pela crise da Covid. Eles perceberam, se Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Japão, Austrália, ou seja, se esses estados não tivessem saído na frente para gastar no momento da crise, você teria sérios problemas, tá certo? Para a própria sobrevivência do sistema, ou, no caso da Covid, para a incapacidade de resolvê-la através de gasto em saúde, em pesquisa, em vacina e tudo mais, tá certo? Então, é importante, para fechar, quer dizer, que haja um pouco mais de presença firme, né, quer dizer, do presidente Lula, para garantir o seu programa, porque, aparentemente, quer dizer, a equipe econômica está ganha para uma visão diferente. O Lula falou, para fechar, eu quero fazer 40 anos em 4. Eu quero fazer mais e melhor do que eu fiz nos 2 primeiros mandatos. Veja, a gente já está entrando no 10º mês do primeiro ano. E ele ainda não conseguiu os meios de fazer isso. Por quê? Porque a equipe econômica está focada na redução de gastos, na austeridade, e a gente não está conseguindo alavancar a saída para o projeto de desenvolvimento e redução de desigualdades, tá certo? Desculpa, eu falo muito e vocês perguntam coisas complexas. Não, é ótimo, é uma aula aqui para a gente sempre, Paulo. Tenho ainda aqui o superchat da Margarete, que ela pergunta nessa questão aqui do STF, né? Ela diz, apesar da Sabesp ser paulista, haveria algum recurso jurídico do STF, por exemplo, para impedir essa privatização? E se sim, como se daria esse processo caso haja, né? Veja, eu não sou advogado, não sou jurista, mas pelo que eu estou acompanhando do processo da Sabesp, quer dizer, os sindicatos, o movimento social, etc., eles estão, quer dizer, ultimando todas as medidas, seja políticas, seja sindicais, seja jurídicas, né? E o fato da Sabesp ser paulista não é um impeditivo de você ter uma ação no Supremo. O problema é justamente o conservadorismo do nosso meio judicial, tá certo? E as dificuldades, né, quer dizer, jurídicas de você tentar reverter o processo da privatização. Isso aconteceu na época em que, né, os bancos estaduais, por exemplo, quase todos foram privatizados. Quem é um pouco mais velho se lembra disso. Aconteceu com as telecomunicações, aconteceu com a Vale, né? Foi muito simbólico, né? E que juridicamente não se conseguiu esse impedimento. Eu acho que vale a pena tentar. O fato de ser paulista não é proibitivo. Você tem medidas, né, ações diretas de inconstitucionalidade, de desrespeito à legislação, mas a gente fica sempre na dependência da cabeça dos juízes, tá certo? A questão se resolve muito mais na luta política, do meu ponto de vista, do que ficar simplesmente com a expectativa de uma decisão judicial favorável, tá certo? Boa, chegou mais uma aqui, era a última aquela, mas chegou mais uma ou mais duas. Espera aí, Paulo, deixa eu achar aqui. Chegaram 2 perguntas para você. A primeira do Caio Batista, ele diz, Paulo, você não acha que a imposição do déficit zero poderia ser uma estratégia para forçar uma reforma tributária mais progressiva? Bom, veja, Caio, eu acho o seguinte, quer dizer, primeiro, vamos separar uma coisa da outra, né? Essa ideia do déficit zero, tá certo? Quer dizer, então, ninguém pediu, tá
tá certo? A não ser essa, né, elite da nata do sistema financeiro brasileiro, que o governo tenha por objetivo um déficit fiscal zero em 2024. Isso foi uma coisa que o ministro Haddad se autoimpôs e está impondo para o conjunto do governo de uma forma que amarra, tá certo, a capacidade de implementar um programa de desenvolvimento, etc. Vamos lembrar, Lula entrou no começo desse ano com algumas missões, mas uma delas é recompor 6 anos dessa tragédia que foi os 2 anos do Temer e Meirelles e os 4 anos do Bolsonaro e do Guedes. Era um projeto de destruição do Estado, de desmonte das políticas públicas. Quer dizer, então, independente das necessidades do Brasil ser um país estruturalmente desigual, etc., ele ainda foi muito mais aprofundado esse processo nesses últimos 6 anos. Tá certo? Quer dizer, então, o que minimamente se espera é que, ao longo desses, pelo menos 4 anos, o projeto continua, óbvio, você tenha uma recomposição, pelo menos para repor a situação que a gente estava antes, que já não era das melhores do mundo, porque a gente tem séculos de desigualdade, de destruição do patrimônio público, essa coisa toda nesse país. Então, se colocar a meta, não, em 2024 eu vou zerar, no sentido receita igual a despesa, para quê? Não pode. Quer dizer, o Brasil precisa ter algum grau. Então, pode discutir se é 0,5% do PIB, se é 1% do PIB, se é 1,5% do PIB. A gente não vai quebrar por causa disso. Isso que é importante a gente dizer. Esse catastrofismo, né, de que o déficit do país se torna ingovernável, a dívida explode, não é verdade. A gente passou 8 anos assim e a vida continua. Assim como a vida vai continuar depois. A questão é a gente saber, a gente quer construir um Brasil que tenha condições de enfrentar o seu nível de desigualdade, da concentração de renda, do acesso a serviços públicos de qualidade, etc., ou não. Esse é o ponto. Quer dizer, transferir isso como uma responsabilidade para o capital privado, na verdade, é meio que repetir esse processo da Sabesp. Porque na hora que você se coloca a meta de déficit zero, significa reduzir despesa pública. Então, é oferecer menos saúde, oferecer menos educação, oferecer menos assistência, oferecer menos previdência, oferecer menos segurança, para não falar de investimento público de futuro, tá certo? E quem vai oferecer isso para a sociedade? Porque as pessoas vão continuar precisando tratar da saúde, da educação, da previdência, etc. Aí entra o processo da privatização, ou da concessão, o nome que queira dar, da ampliação do capital privado na oferta desses bens públicos. Então, não faz o menor sentido. Atrelar isso à ideia da reforma tributária, também eu acho equivocado. Quer dizer, reforma tributária é importante. Só que, veja, quem está à frente da reforma tributária hoje, como discurso, são exatamente os mesmos setores que querem a privatização e a redução do Estado. Eles dizem reforma tributária para pagar menos imposto, né? Sendo que eles não pagam imposto. A gente sabe, o sistema tributário brasileiro, a nossa estrutura de impostos, é aquilo que a gente chama no economês de alta regressividade. Ela é muito regressiva, no sentido de que os setores de baixo da pirâmide, de baixa renda, quase nenhum patrimônio, pagam proporcionalmente muito mais imposto do que os setores do topo da pirâmide. Uhum. Seria, então, uma reforma tributária progressiva alcançar esse pessoal. E nada é feito nesse sentido. Por exemplo, 1º de janeiro de 2003, isso já tinha que ter sido tomado há 17 anos, não, 17 não, 20 anos atrás, né? Acabar com a isenção para lucros e dividendos. Isso é uma loucura, uma medida que o Fernando Henrique impôs em 95 e ela continua até hoje, entende? Quer dizer, passou os 16 anos, os 14 anos, né, do governo do PT, tá certo? Bolsonaro e Temer não fizeram, mas agora ainda não voltou. Basta um projeto de lei, podia até ser uma medida provisória, entende? Acabou. Por quê? Porque o trabalhador, ele desconta na fonte. Agora, os bilhões e bilhões que os setores do topo da pirâmide recebem formalmente sob a forma de lucros e dividendos de empresas, isso não paga nenhum imposto.
entende? Então, eu não sou muito otimista que esse Congresso vá aprovar uma reforma tributária progressiva, entende? Por isso que eu tenho medo de atrelar, né, a questão fiscal de redução de despesa com a hipótese de que a gente vai aumentar a receita. Eu acho muito arriscado. Sim. Muito Grande obrigada, viu? Paulo Clias, o André Siqueira diz aí, né, Rebeca? Pessoal te elogiando muito. Paulo, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui no programa, indicando o seu artigo, né, que está no Outras Palavras, para que as pessoas se inteirem dessa opinião muito interessante que você, e do artigo muito interessante que você publicou. Muito obrigado por ter estado com a gente, viu, Paulo? Eu que te agradeço, a Zenha, Rebeca, Yara e todos assistindo. E é isso, sempre que vocês precisarem, pode contar aí com a disponibilidade, tá bom? Obrigada. Decifrando o economês, esse é o meu lema. Perfeito, Paulo. Eu sei que a gente está com o tempo aqui super apertado, a Helenira Vilela já está aqui na sala com a gente também aguardando, mas tem uma última pergunta, se possível responder bem rapidinho aqui, para a gente receber a Helenira também, mudar de pauta, que é do Daniel Miyagi, e ele diz, né, ter déficit público é investimento público. Isso quer dizer também que os 300 bilhões de dólares são um desperdício, porque deveria investir esses 300 bi? Veja, não, é uma questão complexa, eu vou tentar dar uma resposta rápida, porque a Helenira querida está esperando aí. Veja, são duas coisas diferentes, quer dizer, ele está se referindo aos 325 bilhões de dólares que a gente tem a título de reservas internacionais. Isso é chamado uma espécie de colchão de garantia para um problema no setor externo, uma crise de liquidez, uma crise financeira internacional, etc. É sempre bom ter esses recursos. Isso foi graças ao esforço que o governo Lula fez no seu primeiro mandato, né, que a gente conseguiu essa garantia, e essa garantia fez, entre outras coisas, com que o real, a nossa moeda, pudesse ter um pouco mais de garantia e de credibilidade aqui dentro e lá fora. Quando eu falo de déficit público, é o que ele falou, quer dizer, o Estado gastar significa investimento público, se é investimento, mas também significa, de alguma maneira, melhorar as condições de vida da população. Tá certo? Quer dizer, eu não mexeria nas reservas nos níveis que elas estão. Elas funcionam como um colchão de garantia, é importante tê-las. Mas, o que eu falei, quer dizer, o Estado tem outros mecanismos, ele pode aumentar, por exemplo, o seu nível de endividamento, aumenta um pouco a dívida pública, se for necessário. Você percebe? Quer dizer, isso não vai criar nenhum problema do ponto de vista do curto, do médio e do longo prazo. O problema da dívida pública foi fechar, não é tanto o valor do estoque, porque todos os países capitalistas do mundo têm dívida pública, né? Está justamente na gestão da dívida, e isso é muito afetado pelo nível elevado da Selic, a taxa oficial de juros. Tanto que a gente está pagando 700 bilhões por ano somente a esse título. Se a Selic tivesse em níveis bem mais baixos, como é possível e necessário, esse nível de despesa anual com juros seria muito mais baixo e menos impactante no conjunto das finanças públicas, tá certo? Então, olha, mais uma vez, obrigado pelo convite e bom programa para vocês. Obrigada, Paulo. Até semana que vem, né? Você volta aqui para a gente para continuar comentando sobre economia e a política nacional. Um abraço, viu? Grande beijo.